Salve, rapaziada, beleza? Bora para mais um vídeo no nosso canal. Vamos acompanhar aqui a análise do Flávio Prado aqui do jogo do Flamengo e Cruzeiro. Antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos e agradecimento com a nós Jovem Pan Esportes. Bora pro vídeo, rapaziada. Flávio Prado... Cara, o Flamengo tava muito bem no jogo, mas deixou a vitória escapar. Erros do Flamengo ou o jogo foi tão franco, o adversário quis tanto jogar, e é isso que a gente preza muitas vezes, né? A falta desse tipo de vontade dos times, não ficar naquela retranca, uma bolinha. E aí, o jogo franco é que fez o Cruzeiro ganhar ou foram erros do Flamengo que derrubaram o Mengão de conseguir um bom resultado fora de casa? Flávio Prado? Eu prefiro elogiar o jogo, sabe? Foi um jogo bem legal, o jogo aberto até falava, né? Com 48, faltam 2 minutos, tal, se ficar 1-1 tá ok, os dois foram muito bem. Cruzeiro foi um pouquinho melhor na maior parte do tempo. Boa parte dele foi mais efetivo na maior parte do tempo do que o Flamengo, embora o Flamengo tenha jogado também uma boa partida. Eu dou mérito ao Cruzeiro por insistir até o último momento. Teve um lance de felicidade, a bola bate no pé do Léo Ortiz e desvia. Matheus Pereira, que não tinha feito nada, acaba virando o herói do jogo. E quando a gente fala que ele não fez nada, nós estamos cobrando o nível do Matheus Pereira. Estamos comparando ele com ele mesmo. Então, não dá pra gente desmerecer a vitória do Cruzeiro. Mas também não dá para detonar o Flamengo. Não. Acho que o Flamengo fez uma partida boa, uma partida competitiva, poderia ter saído com a vitória, teve chance para marcar também. O Cruzeiro foi mais feliz e isso acontece no futebol. São dois times de um nível muito alto. Eles jogaram bola efetivamente. As novas regras funcionaram bastante, funcionaram bem. Pouquíssima frescura em campo ainda, né? Aquele vício nojento que o futebol brasileiro teve nos últimos anos. Até você tirar 100% é difícil. Mas foi bem legal, foi um jogo agradabilíssimo. Eu diria que o Cruzeiro foi mais feliz sem desmerecer em nada. Poderia ter sido um segundo gol do Flamengo. Os dois chutaram bastante. Até vou dar uma olhadinha aqui no final, né? Na estatística final. Porque é importante a gente ter esses dados para que a gente tenha como avaliação até dos jogos de amanhã. De né? chutes? Não, perdão. Nós tivemos 24 finalizações do Cruzeiro, 14 do Flamengo, 6 do Cruzeiro no gol e 3 do Flamengo. Quer dizer, foram 9 chutes no gol, chances claras de gol. E no total de chutes a gol, 38 chutes a gol. Então, um jogo desses tem que ser elogiado, né? Claro, o gol sai por erros, por equívocos, por mérito de alguém, mas o jogo merece muito elogio. E é difícil você não elogiar um jogo desse quando a gente está acostumado a ver tanta coisa assim, medíocre, né? Medíocre é a palavra. E é isso, mediano, não sai daquilo. É futebol? Claro que sim. A estratégia de você se defender bem... Eu não chamo isso de futebol. Futebol foi criado para fazer gols, não para evitar gols. Eu acho que isso aí não faz parte da estratégia. Mas não faz parte da estratégia? Eu acho estratégia covarde, estratégia que estraga o futebol, estratégia que tira o espectador do futebol, que não renova os espectadores. Eu acho um horror. Ele é um desserviço ao futebol. Eu confesso a você, claro que eu respeito todas as opiniões, mas eu não respeito esse tipo de jogo. Eu não... Você sabe bem o que eu penso, por exemplo, das estratégias do Simeone, né? Adorado, aquele não sei o quê, mas para mim, eu não perco meu tempo vendo o jogo do Atlético de Madrid. Então, um jogo desse vale a pena. Os dois, um perdeu, ok, mas os dois jogaram, né, abertamente, fizeram o que puderam fazer. Quantas vezes a gente não vê jogo vagabundo e também um ganha de um golzinho de diferença? Então foi legal, o Flamengo sai de cabeça erguida, Cruzeiro sai de cabeça erguida. Justificando o ingresso, né? Isso, Chacon. Então, porque quando você paga, você quer ver também um espetáculo. Claro. Então se você vê o cara simulando e cai, inventa, enche o saco, trava, demora, o goleiro cai. Isso é um saco, isso não é futebol, né? Isso enjoa, é uma coisa assim muito chata. Eu lembro que outro dia eu estava vendo um Corinthians e Bragantino, tentei ver, e durante 10 minutos, 2 minutos de futebol. 10 minutos de jogo, 2 minutos de futebol. Eu desliguei e fui ver um filme. Porque não dá, eu não quero isso. Agora, esse jogo aqui, quem estava vendo não desligou. Quem estava ouvindo não parou de ouvir. O jogo foi até o último minuto, gol no último minuto e tal. Foi bem legal. Eu gosto disso. Para mim, isso é futebol. O outro é uma simulação de futebol, mas não é aquilo. Tira público, esse traz público. Agora, quantos jogos não nesse nível, porque também aí o nível requer você ter bons elencos, bons times, investimento, mas pelo menos que tenham um jogo franco. Quantos jogos no Campeonato Brasileiro você avalia que tem
nesse estilo de jogo? Muito pouco, mas eu acho que essa nova regulamentação, ela vai ajudar, porque ela vai punir o cara que fica fazendo cera, ela vai fazer o jogo ser mais acelerado. Hoje no Inter e Atlético Mineiro, o Everson ficou no chão ali um momento. E aí deu a contagem, a arbitragem mandou um sair. Perfeito. E aí eles escolheram lá, acho que foi o Thiago Borbas, que acabou saindo e ficou de fora por um tempo. É ótimo, tem que ser assim. Eu acho muito importante isso. E claro, o nível de jogadores vai mudar de jogo para jogo. Você não vai ter um jogo assim nas equipes que estão lá embaixo, né? Entre as 4 últimas. Vai, Chapecoense e Remo. Mas você pode ter os caras correndo, os caras te matando, ganhar, fazer gols. Você não pode jogar mais do que você pode jogar. Você tem um nível de jogo e você vai dar aquilo que você pode. Mas pelo menos você ter desempenho, você correr, você lutar. E em última análise, você tentar fazer gols e não ficar só evitando os gols. E aí a equipe do Flamengo perde a chance então de conseguir aí um resultado positivo, né? Flávio, mais uma pequena avaliação também do que pode ser o Flamengo agora com uma semana de descanso. É tempo para trabalhar, né? É um tempo ideal, digamos assim, para você trabalhar o próximo jogo, um jogo importante. Lembrando que o Flamengo não contará com o Bruno Henrique, né? Suspenso, tomou amarelinho, tá fora desse jogo contra a equipe do Botafogo. O time tem demonstrado uma boa condição, né? Ele tem... Agora, alegar cansaço é um pouco complicado porque eles ficaram parados um mês, né? Se bem que, no caso do Flamengo, tem muita gente participando da Copa do Mundo. Mas sempre é bom. O ideal, inclusive, é isso, né? Que você possa ter um período legal de treinamento, espaço entre um jogo e outro. Essa coisa de jogo todo dia, isso é uma coisa muito chata, uma coisa que não ajuda, né? O excesso de jogos, ele é complicado. Qualquer coisa que você tem em excesso, você acaba enjoando. Então, eu entendo como uma estratégia terrível. Eu entendo que a estratégia das televisões, elas estão pagando e querem jogos todos os dias, mas eu acho que você joga contra o produto. Porque enjoa, né? Você vê toda hora jogo, você acaba enjoando. Então você acaba sendo mais seletivo e acaba vendo jogos que realmente interessam, bem poucos. Não vejo muita vantagem nesse tipo de critério de espalhar jogos todo dia. Aí o jogador fica desgastado, joga menos do que pode jogar, e a gente tem uma série de dificuldades com esse tipo de opção que foi feita no nosso futebol. E o Cruzeiro que tem pela frente uma semana cheia, inclusive com o jogo de Copa do Brasil, né, Flávio? Duelo contra o Atlético Mineiro, outro clássico, né? Não é qualquer jogo, né? Os dois vão partir para clássicos. O Flamengo, nesse caso, é premiado por ter saído de Copas, mas eu acho que até elencos fortes como desses dois, eles não conseguem dar conta de todos os compromissos que são montados. Você acaba sendo punido pela sua competência. Então, o Flamengo, por estar fora da Copa do Brasil, acaba sendo beneficiado. O Cruzeiro, por estar na Copa do Brasil, acaba tendo problema. Se bem que o Flamengo deve brigar pelo título e não é o caso do Cruzeiro, título do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro acaba sendo uma opção para ele sair também com algum título importante no transcorrer dessa temporada. E o Flamengo pode brigar pela Copa, pelos títulos mais importantes, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já voltamos também com a imagem aqui no nosso YouTube, né? Mas registrando aqui o pessoal participando, né? O Rogério tá por aqui, o William Cruzeirense tá por aqui também. Ele fala que o time do Jardim, né, morre no segundo tempo. Você reparou já isso, Flávio? O Flamengo vem no segundo tempo sofrendo mais em geral? Não sei se necessariamente, né, Flávio? Pode ser. Hoje foi... houve momentos em que o Flamengo dominou também no segundo tempo, né? É claro, com o elenco que ele tem, ele pode se dar o luxo de trocar. Até citava, né? Uma vida é mal dividida, como um amigo meu dizia, vida mal dividida, né? Porque você vê o banco do Flamengo, ele é melhor do que 85% dos times titulares das equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Então você tem elenco para trabalhar. Sim, há jogos em que o time cai de produção, mas não sei se hoje foi esse caso, não. O Flamengo teve até alguns momentos de superioridade ao Cruzeiro no segundo tempo, no transcorrer do segundo tempo.
Tem alguns amigos cruzeirenses aqui que estão me mandando mensagem, falando que ainda sonham com o título brasileiro, um pouco distante, né? Acho que sonhar vale, tem que sonhar grande, né? Mas tem que saber que não dá, né? Sonho eu admito, desde que saiba que é um sonho, apenas um sonho. Não dá, não tem condição. Ainda não. Eu acho que o Cruzeiro está crescendo. Se o Pedrinho mantiver esse nível de investimento, o Cruzeiro pode sim continuar a chegar num patamar de grana que o Palmeiras e o Flamengo têm. Porque tudo passa por dinheiro e administração, né? Não adianta ter muito dinheiro e não ter uma boa administração. É isso. E amanhã, então, tem jogo importante também. Então, desse Palmeiras e Flamengo. Quanto você acha que também isso impacta esse jogo em si? Era um jogo chave, né, para a sequência do campeonato, né, o Flávio Prado? O Bruno já falava, pensei nisso porque o Bruno já falava sobre isso, né, como esse jogo poderia ser importante para a sequência do campeonato, Flávio. E amanhã, então, o Palmeiras ele já chega sabendo que uma vitória adianta muito o lado dele. Tô vendo o pessoal aqui no chat, inclusive, falando avante palestra, resultado bom pro meu Verdão, o pessoal comemorando, segue o líder, né? O Mário Sérgio manda aqui, segue o líder e dá risada, né? O Anderson também parece ser palmeirense, também dá risada. É isso, né, Flávio? O Palmeiras e o palmeirense aqui comemora, né? Ah, esse gol do Matheus Pereira foi gol do Palmeiras. Só que ainda o Flamengo continua numa situação favorável. Ele tem 5 gols de vantagem. Se ele vencer o Mirassol, ele vai chegar no Palmeiras. Não, peraí, ficou com 3, né? Se o Palmeiras vencer amanhã abre 6, o Mirassol fica 3, ele vai ter que vencer o jogo que eles têm, o confronto direto. Mas de qualquer maneira, o Palmeiras ainda está, o Flamengo ainda está em condição de alcançar o Palmeiras. Ele ainda está ele não depende dos outros, ele depende apenas dele para chegar numa condição. Ele já podia ter passado hoje o time do Palmeiras. Não conseguiu passar hoje, mas ganhando do Mirassol, ele ainda vai ficar com 3 pontos, ou seja, uma diferença que dá para ele alcançar, sim. E se o Palmeiras ganhar amanhã do Vasco, claro, né? Se o Palmeiras tiver problema com o Vasco, aí o Flamengo vai ter uma condição muito boa em ganhando do Mirassol de assumir a liderança. É isso aí, o Palmeiras então na liderança, né? E o Milton, que é corintiano fanático aqui, né? Tá falando aqui que quer que o Palmeiras perca tudo esse ano, né? O pessoal tá engasgado, normal, né? Seria normal se o Palmeiras, sei lá, não quer que o Palmeiras, que quer que o Corinthians ganhe. Aí bem. virou tudo de ponta cabeça, claro. Pois é, né? Um abraço pro Milton, corintiano aqui, que também tá acompanhando, secando bastante o Palmeiras, estava torcendo pelo Flamengo hoje. Boa, Milton, um abraço pra você. Pessoal que tá falando aqui, o Breno, aí já eu não concordo com o Breno, falou aqui, Flamengo é nanico, aí já não é pra tanto, né? Não é pra tanto, o cara deu uma viajada por aqui, né?